Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Ai, Deus quer falar profundo hoje, hein? Capítulo 23. Nós temos que louvar a Deus, né, pela nossa igreja brasileira, gente. A igreja brasileira lá fora não tem mais púlpito. É um caninho assim para se colocar um tablet. As pessoas não usam mais Bíblia. Que tristeza isso. A Bíblia, desde que foi traduzida para o nosso português, né? A primeira, 1885, João Ferreira de Almeida, até o ano passado, é o livro mais vendido no mundo. Eu espero que isso continue, né? Tem uma Bíblia física, tá bom? A Bíblia física, compra uma Bíblia. Isso é a nossa arma. Então, em 2 Samuel, capítulo 23, acharam? Amém. Estou sentindo que a igreja hoje está no vapor. No capítulo 23 de 2 Samuel, a partir do versículo 8, vai dizer o seguinte: esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Mas olha o primeiro versículo, desculpa, volta lá. Essas são as últimas palavras de Davi. Aqui no versículo 8 vai dizer: esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Auita, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. O exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos, porque ele já havia matado todos. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, porém, entretanto, Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor o concedeu uma grande vitória. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Repita comigo: o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Aleluia. Quero falar hoje sobre esse homem, porque eu quero falar sobre o que nós precisamos aprender a defender. Eu escutei um aleluia, esse aleluia é muito espiritual. Porque na maioria das vezes vamos defendemos coisas que a gente nem sabe se é verdade ou mentira. Defendemos posicionamento, defendemos política, defendemos time de futebol, defendemos um monte de coisa. Mas esquecemos de defender o que Deus nos deu, o que Deus depositou sobre a nossa vida. E defender não é apenas, porque quando olhamos esse texto nós vamos observar que um vai matar um exército inteiro, a espada vai agarrar na mão. Olha, então você vê a força que o cara fez
não largou e grudar na mão. Aquilo custou o sacrifício, o sangue que foi derramado. Alguém que estava determinado a vencer. Alguém que olhou para uma situação da sua vida e ele deu um sentido àquela situação, dizendo: cara, isso aqui é tudo ou nada para mim. Eu não posso deixar isso aqui passar. Eu não posso deixar isso aqui para trás. Eu não posso deixar isso para depois. Existem coisas que nós não podemos deixar para depois. Nós temos que ter não só um posicionamento que todos nós sabemos que ter, mas a ideia que se dá é que eram pessoas extraordinárias, e muitas das vezes pregar sobre esses homens desfoca um pouco a nosso foco e conexão com a Bíblia. Porque quando você está ouvindo, e eu estou ouvindo, nós todos que estamos aqui, não é a realidade nossa. Então nós começamos a olhar para essas pessoas e vamos dizer enquanto estamos ouvindo. Eu já quero começar a denunciar uma frase que o diabo usa quando a gente ouve a Bíblia. Ele vai começar a dizer assim: tá, tudo bem, mas isso aí foram pessoas diferenciadas, escolhidas, separadas. Eu não sou eu. Quem sou eu para isso? E aí a gente se desconecta com o espiritual que está envolvido com a Bíblia. Porque é histórico. Mas para que essa mensagem possa entrar no seu coração de uma forma tão poderosa, enraizada, eu não posso apenas fazer com que seja uma mensagem dizendo de pessoas extraordinárias e colocar você na posição delas e dizer que você vai fazer a mesma coisa. Mas aí existe uma outra maneira dentro da própria homilética que nós vamos encontrar de fazer com que você entenda tudo isso por princípios doutrinários. E aí nós amarramos a doutrina e não tem para onde fugir, porque não é uma questão de conceito meu ou seu, é aquilo que nós precisamos fazer, é aquilo que nós temos que fazer, que nós não podemos deixar para depois. Uma grande característica do nosso povo brasileiro é um povo procrastinado. Isso não se vê lá fora. Pessoas todos os dias acordam cedo para trabalhar, e com problemas ou sem problemas, porque elas sabem que no país que elas estão, se elas não trabalharem, elas não pagam aluguel, não tem seguro família, não tem 600 reais, não tem 200 reais de cada filho, não tem escola, não tem nada disso. Trabalhou, ganhou, não trabalhou, não come. Então, as pessoas, elas não são procrastinadas como a maioria de cada um de nós. A bispa falou uma coisa muito interessante ao início falando aqui com vocês. Ela disse uma coisa interessante: o ano só está começando realmente em abril. Mas é muito paradoxal essa ideia. Por quê? Porque ao mesmo tempo que estamos em abril, o ano está começando, já se passaram 4 meses. E desses 4 meses, o que você projetou como? No início do ano ou no final do ano passado, esse ano eu vou fazer isso, e não fez. Ou até começamos. Cara, o que eu vi de gente, inclusive eu, botar foto na academia, malhando, dizendo assim: de hoje está pago. O de hoje está pago, o meu já tem uns 2 meses. E eu tirei várias fotos, né? Que às vezes eu ponho uma foto, depois já entreguei o jogo. Aí o pessoal: cara, um bicho está malhando. Não, é de 2 meses atrás a foto. É que eu troco de roupa e vou lá e tiro foto. E nós muitas das vezes começamos: não, é legal, mas cara, não é minha praia. Mas não é questão de ser praia ou não, é questão de saúde. E se a gente não entende que é saúde, você vai entender que é academia. Academia, para mim, no caso, é chato. Eu não tenho muito atrativo para isso. Eu gosto de coisas radicais, já falei. Eu gosto no carrinho que eu andei com ela, do bate-bate. É sensacional. Mas existem outras coisas que eu sou apaixonado, como jogar bola. Há muito tempo que eu não jogo bola, porque as irmãs daqui da igreja não deixam os maridos ir.
Não, você pode fazer. Você sabe que você está com mais moral do que minha filha, né? Então, o que acontece? A gente tem um grupo de futebol da igreja e fala assim, gente, vamos jogar hoje? Aí o pessoal, não vou não. É a mulher que não deixa. A mulher fala assim, vou encenar aquilo que a gente não vê. O Facebook não mostra, nem o Instagram. Mas a mulher gritando assim, com 3 crianças berrando o dia inteiro, falando assim, eu duvido, se você for, leva. E tem gente que vai e leva as crianças. Não joga, ainda leva as crianças. E a mulher fica vendo o tal do dorama. A mulher deixa ele ir, deixa ele levar as crianças para ele não jogar. Ele fica decepcionado porque não jogou. E a mulher em casa rindo dele. Que homem você é? Os homens modernos. Eu queria que tivesse uma irmã que falasse a verdade, diante de Deus. Que quando o marido diz assim, eu vou jogar bola hoje, você pode até ir, mas tem que lavar a louça, tem que fazer não sei o quê. Alguém faz isso aqui? 1, 2. As outras estão em pecado. E nós vamos sempre deixando, porque a palavra procrastinar significa aquilo, vamos deixando para depois. Obrigado, minha filha. Dá ajuda do papai aqui. Minha filha, você ficou tão linda aqui. Se fosse mais atrás, eu não deixava. Quando você pediu minha filha em casamento, era feio, pastor. Tu lembra daquele dia, Calhau, lá naquele negócio? Apesar que a mãe dele está aí, não era nada. Tá, não está aí, dona? A mãe do pastor Caio? Está aí? Tá? Ele é lindo, tá? Ele é lindo. Eu só quero beber. Se tiver até um copinho, não tem problema. Tá vazio. Tá vazio. Tá indo, não? Porra. Obrigado, Senhor. Mas a culpa não foi dela, não. Ela me perguntou. Vem cá, você me perguntou, né? Se tinha água. Eu falei para você que tinha, porque eu não saía. Mas agora você pode. Obrigado, tá, minha filha? Obrigado mesmo. Não tem culpa, não. Bom, vou parar de falar desse negócio aí, que eu tô com esse negócio na minha cabeça. O que é procrastinar? Deixar as coisas para depois. Quem tem tendência à procrastinação? Amanhã eu faço. Vai lá, daqui a pouco eu vou. Tem que jogar o lixo fora. Só mais um minutinho. A igreja toda, não é? A procrastinação, ela é tão perigosa. Eu vou dizer uma coisa para você, cara. Eu vou chamar a procrastinação de assassina de sonhos. A procrastinação não deixa você viver o hoje. Porque você vai sempre acreditando que amanhã nunca vira um hoje. E nem sempre amanhã você vai ter a oportunidade que você tem hoje. E às vezes a gente leva de boa, isso até muitas pessoas querem sair disso. Como sair disso? Não é fácil, porque é uma questão mental, né? O cérebro já tem esse hábito de fazer isso. Você já doutrinou ele a fazer isso. Aí tem que ir para a imersão. Lá você vai deixar a procrastinação. Que é quando você começar a entender o que você consegue, o que você é capaz de fazer, você não vai deixar para outro dia. Você vai se sentir uma pessoa tão incrível que você não vai conseguir deixar para amanhã, porque não, você vai querer resolver e vai querer fazer hoje. Nós só temos o hoje, gente. Acabar esse culto aqui, você vai ter depois, amanhã não existe para nenhum de nós ainda. Nós só temos o agora. Se você não estiver conectado no agora, porque a procrastinação, ela faz com que você fique pensando na hora que termina o culto, na hora que vai para o culto, na hora que... o tempo todo, porque a sua vida é assim, e todas as áreas.
Não é o culto que demora, é a nossa cabeça que não deixa viver o momento, o agora. Isso é uma coisa interessante demais, porque a Bíblia vai falar desse homem. Eu quero falar de Samar, geralmente só se fala sobre ele, mas eu quero falar de uma forma bem doutrinária, para que você possa entender isso aqui. Defenda o que Deus te confiou. Defenda o que Deus deu a você. A Bíblia vai dizer que esse homem, quando vamos olhar os outros dois, só olhando aqui, vamos ver que os inimigos se levantaram contra o povo de Israel. Em Samar o caso foi diferente, porque os filisteus, que sempre era aquela pedra no sapato de Israel, eles não se levantaram contra Israel, se levantaram contra um campo de lentilha. Preste atenção nessa história. Então, quando eu tenho alguma coisa, alguém se levantando contra a igreja, quando se fala igreja, estamos falando de todos nós aqui juntos, mas quando eu digo que tem alguém se levantando contra o pastor, what's your name? My name is Felipe. Ok. Felipe, Bernardo, Narciso, Carmelo. Então o pastor Felipe, então quando estão atacando o pastor Felipe, é diferente. Então a Bíblia vai dizer que esse homem tinha um campo de lentilha, tá? Era um dos valentes de Davi. Ele tinha um campo de lentilha. Agora, sabe o que é o mais interessante? Que um campo de lentilha nessa época não representava financeiramente nada. Não tinha valor financeiro, mesmo sendo um campo de lentilha, não tinha valor financeiro. Mas tinha valor para quem no sol arou a terra, jogou as sementes, fechou a terra, jogou a água, molhou, regou, até que aquela lentilha começasse a florescer. Tem coisas que não vai ter sentido para pessoas que estão do seu lado, mas vai ter sentido somente para você. E está tudo bem, porque eles não sabem. Ele tinha um campo de lentilha que, tipo assim, se os filisteus entrassem, pegassem o campo, ele poderia ir lá por ser um valente. E daí tudo bem, vamos fazer de novo, deixa eles pegarem aqui. E é assim que a gente vive a vida. O diabo vai destruindo o nosso casamento, é tudo bem. O diabo, aí vem a enfermidade, está tudo bem. Aí vem os problemas, está tudo bem. E vai estar tudo bem, está tudo bem. Esse tudo bem, no sentido espiritual que eu estou dizendo, que você pode até chorar. Mas entenda uma coisa, o teu choro não vai mudar nenhuma situação. A sua prostração, a maneira de você reagir em relação aos problemas, a frustração, ou por que não dá certo para mim, por que dá certo para todo mundo, porque foram perguntas que eu fiz a vida toda e não tem resposta. Deus não vai falar, não vai explicar, não vai dizer, ou nós temos uma ideia de que as coisas ruins acontecem conosco, não acontecem mais com ninguém. Às vezes não damos valor de estar aqui respirando, não damos valor de estar aqui com saúde, enquanto tem pessoas como uma irmã que está me assistindo. Cadê ela? Está assistindo? Tá? Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, irmã, que ela está operada e pediu para que eu pudesse passar o vídeo para ela. Ela não pode vir à igreja. Ela falou, por favor, eu preciso assistir o culto, que você se recupere o mais rápido possível, tá bom? Fique boa logo, em nome de Jesus. E muitas das vezes está tudo bem. Hoje está sol, não vou, está tudo bem. Hoje não está tudo bem, está tudo bem. Os dias estão passando, os anos estão passando e está tudo bem. It's ok. Está tudo ok. Está tudo legal. Enquanto nada está legal. Porque nós só vamos dar importância e só vamos brigar por aquilo que, entre aspas, tem valor.
porque nós não damos valor a coisas que construímos, mesmo que elas não representem valor para outros, mas tem para nós. O que você construiu, a história que você construiu, da sua vida, sobre os seus sonhos. Você pode contar um sonho teu para alguém e a pessoa dizer assim, tá, que sonho, tá falando nada para mim. Mas é o seu sonho. Isso tem que importar para você, não mais para as pessoas. Nós vivemos meio que para fazer as coisas para alguém. Isso está errado. Isso não existe. Aumenta o meu retorno, por favor. Nós temos que fazer o que é seu. Samar teve um entendimento tão profético do que representava aquele campo, que ele diz assim, não, tudo bem, todo mundo defendeu o povo de Israel, tanto que o outro valente de Davi, quando volta, né, o povo volta para tirar o despojo dos mortos. O cara matou todo mundo, os outros só vieram pegar a riqueza. E para ele estava tudo bem, ele queria vencer, mas para Samar não, era a sua terra. E na terra dele, ele vai tomar um posicionamento, ele vai dizer, não cara, isso aqui foi meu trabalho. Nós perdemos coisas, compramos coisas, perdemos o financiamento e está tudo bem. Tem coisas que nós vamos, durante a vida, quebra alguma coisa, está tudo bem nada, cara. Foi teu suor, foi teu trabalho. Nós vamos deixando coisas que são importantes e que eram importantes, mas na escala, pode baixar um pouquinho agora que está pitando, por favor, na escala, nós vamos então perdendo um pouco o sentido do que é importante. E esse homem, ele era um valente. E todo valente, a Bíblia vai falar que Davi teve 30 valentes aproximadamente, né? Não exatamente podemos afirmar isso, mas 30 valentes. Que eram esses valentes? Davi tinha um exército. E esses valentes eram homens que decidiram, por conta própria, serem pessoas que dariam a vida por Davi. Homens treinados, homens preparados para a batalha. A Bíblia vai dizer, e por isso eu fiz questão de ler com você o primeiro versículo, pode continuar a baixar um pouco. Essas são as últimas palavras de Davi. Davi estava no final da sua vida. Só que a vida de Davi foi construir a vida dele dentro de outras pessoas. Uau! Esses homens, eles abdicaram da sua própria vida para viver intensamente aquilo que estava sobre Davi. Eles decidiram viver uma vida extraordinária, baseado nos exemplos de Davi, da maneira pelo qual Davi ele conduzia a sua própria vida. Então, Davi, por ser uma pessoa extremamente extraordinária, independente das suas falhas e defeitos, assim como nós, ok? Também somos pessoas extraordinárias, independente dos nossos erros e defeitos. Para Deus, Deus depositou algo sobre a vida dele que era a unção. E a coisa mais importante para Davi era a unção. A coisa mais importante para Davi não era receber tapinha nas costas. A coisa mais importante para Davi não era ser o melhor pregador. A coisa mais importante para Davi não era ser o melhor pastor de ovelhas. Não era receber o elogio das mulheres que diziam, Saul matou 1000 e Davi 10.000. Davi não estava preocupado com a condição alheia. Davi estava preocupado em honrar aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. E como se honra alguma coisa que Deus coloca sobre a nossa vida? Defendendo isso. Defendendo aquilo que Deus nos deu. Senão é mais uma coisa que a gente vai deixar embora. E vai estar tudo bem. Se não aprendermos, a questão de Samar não era a questão dele ser forte. A questão de Samar era a minha terra. E eu sou um valente, eu tenho unção para brigar com esses caras. É tudo ou nada. Isso aqui é meu. Deus me deu. Então,
A Bíblia vai dizer que ele não estava sozinho. Vai dizer que as pessoas que estavam com ele, o que elas fazem? Fogem. Eles vão embora. Por quê? Porque não era interesse deles. Não foram eles que plantaram. Não foram eles que suaram. Não foram eles que tiveram que arar a terra no sol escaldante de Israel. Não foram eles que tiveram que lançar a semente, quer dizer, nem comprar as sementes para lançar. Não foram eles que dedicaram o tempo da vida deles para aquilo. E eles vão embora. E é assim que todo mundo faz quando se encontra diante de uma adversidade de outra pessoa que você não, entre aspas, diz que não tem nada a ver com isso. Ontem eu fiz uma postagem muito interessante, cara, foi muito interessante isso, como as pessoas reagem às coisas, né? Quando você sai aqui do Brasil, não é só essa viagem não, já tive em 16 países diferentes, todos eles, tudo que você pedir alguma coisa, eu lembro uma vez que eu estava também nos Estados Unidos e eu estava assim para o cara da loja, o cara no restaurante assim, ei, a gente não faz isso aqui? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. E ele não olhou. Eu falei, lá. E tinha ninguém, como é que eu ia chamar ele? Não sabia o nome dele, né? Aí meu amigo falou assim, ó, tudo aqui você fala please, por favor. Ele não vai te atender. Aí eu, please. Aí ele olhou, veio por gentileza. Qualquer coisa que você faça que seja extraordinário, em qualquer lugar do mundo as pessoas agradecem. E eu fiz uma postagem falando sobre isso. Aqui no Brasil, qual é o resultado? Não fez mais do que a obrigação. Pega uma pessoa, ajuda uma pessoa uma vez, ela vai ser grata a você. A segunda vez ela vai ser meio grata. A terceira, se você não fizer, ela vai embora. Porque ela acha que há uma obrigação. E eu fiz uma pesquisa. Você acha que isso tem relevância para você? Alguns responderam assim, não. Porque o não deles é literalmente como eles vivem. Eles acham que as pessoas têm que fazer por elas o que elas não têm obrigação de fazer. Quando alguém fizer alguma coisa por você que ela não tem obrigação de fazer, agradeça. Seja grato. E nunca crie uma ideia de que quando pessoas vão repetir coisas que façam por você, e mesmo você sabendo que você merecendo ou não, por meritocracia ou não, agradeça. Sempre agradeça. Isso é um princípio eterno. O próprio Jesus, o próprio apóstolo Paulo ensinou em 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai graças. Não é só dar graças a Deus se eu não dou graças ao homem. Como eu poderei agradecer a Deus a quem não vejo, se não agradeço ao homem a quem vejo? Nós temos uma ideia de que tudo é obrigado, de que as pessoas são obrigadas. Elas não são obrigadas. E nós temos que agradecer. Essas pessoas vão embora, deixam o cara sozinho. Uau! E esse homem então toma uma decisão. Por quê? Porque no momento que as pessoas vão embora, ele poderia criar uma conexão dizendo assim, tá, tudo bem, cara, foi todo mundo embora, eu estou sozinho, agora como é que vai ser? Ele olha e fala assim, tudo bem, eles não tem nada a ver com isso aqui, é meu, pô. Defenda aquilo que é seu. E aqueles que vão embora, lembra do nome deles. Porque um dia eles vão querer voltar para pegar o despojo, aí você vai dizer, não, pô. Você nem agradece. Defenda o que é seu. Você não tem que fazer coisas por pessoas que acham que você tem que fazer alguma coisa por elas. Não é assim que a vida funciona. Não é assim que a vida funciona, para ninguém. Você precisa entender que Deus depositou algo sobre cada um de nós aqui. E tudo que você fizer, que você faça
não pela pessoa, mas você faça por você. Porque quando você faz, você não espera nada, você espera até que eles vão um dia embora. Mas você está alegre, porque você está fazendo porque você quer fazer. Porque você conhece a Bíblia e você sabe que a Bíblia ensina que é melhor dar do que receber. A Bíblia não é sobre receber, a Bíblia é sobre dar, entregar. Quando nós vivemos debaixo desse princípio, tudo muda. A nossa cabeça muda, a nossa vida muda e a dependência emocional muda. Porque qualquer coisa que pessoas fazem, elas precisam de aplauso, elas precisam, né? E eu acho isso mais do que justo. E todas as pessoas que vão ministrar, fazer alguma coisa aqui, sejam pastores, qualquer um, eu vou lá, dou um abraço, digo, cara, parabéns e tal, pô, que excelente. Cara, que Deus continue te usando. Isso é um princípio da eternidade. A coisa mais triste é quando alguém olha você e vê que você está prosperando e eles sentem inveja, ódio, só que eles não fizeram o que você fez. A terra é tua, pô. Foi você que plantou. E o que eles deveriam de fazer? A mesma coisa, porque a oportunidade é toda dada a nós. Existe uma lei, a lei da semeadura. E por haver lei, se chamar lei, existe uma escolha. E por ser lei, ela é real. Certamente o que se planta se colhe. Agora, você imagina se em algum momento da sua vida alguém plantou alguma coisa errada e lá na frente se encontra com você, você vai fazer o quê? Você vai jogar essa pessoa fora num certo momento que ela foi bênção na sua vida? Não. Aí entra o perdão que Jesus ensinou. Hoje é domingo de ceia. Aí você vai acolher essa pessoa e vai fazer ela se sentir importante, como ela sempre foi. Porque ela fez o que eu poderia ter feito, o que você poderia ter feito. Qual de nós aqui não faríamos ou não erraríamos? Quem está de pé, que tome muito cuidado para que não caia, irmão. É o que a Bíblia ensina. Existem os crentes poderosos e o texto não fala de poder. Fala de uma ação, de uma coisa que foi confiada. Que poderia, aqui no caso, está falando de um homem que recebeu poder para defender uma terra. Mas a Bíblia também fala de pessoas que não tiveram tanta relevância na Bíblia, que foram extraordinários. E eu vou contar um deles para você. Filipe, quando está numa passagem, numa carruagem passando, e vai chegar um eunuco, porque os homens antigamente, para poder lidar com as senhoras, eles tinham que fazer uma amputação. E esses homens amputados nos seus órgãos genitais eram chamados de eunucos, justamente para poder cuidar das mulheres sem que houvesse uma atração sexual. E ele vai dizer assim, mano, tá, tudo bem, me explica aí como é que a gente vai nascer de novo. Preste atenção nisso. Não foi um homem que tinha poder, não foi um homem que tinha espada na mão, mas um homem que tinha espada na boca. E ele diz assim, olha, basta apenas que tenha eu vou voltar. O eunuco estava tão desnorteado que ele diz assim, nascer de novo, a regeneração então é voltar para o útero, para a barriga da minha mãe. Ele disse, não, é nascer de novo da água do Espírito. E para que isso aconteça, basta um rio. Aí fala, tem um rio ali, você quer mudar de vida agora? Como 7 pessoas hoje desceram as águas. Naquele mesmo momento, não tinha curso de batismo, a igreja ficou religiosa. Eu atendi um irmão aqui que ele tinha 4 anos. Ele falou, eu fiz 4 anos de aula de batismo e o pastor falou para mim, você não está pronto. Eu falei, pronto, irmão, você é acadêmico, você tem mestrado, doutorado em batismo. Você pode dar aula para qualquer pessoa, porque não é questão da aula, é uma decisão pessoal. A aula vem depois, vem o entendimento, tem que saber o que é. E qual de nós, depois do batismo, não pecamos, gente? Pelo amor de Deus. Se pinta uma teologia que não existe. Se fala de coisas que são surreais. Estamos pregando para
pessoas humanas uma coisa sobre-humana que nós não vamos aguentar, e por isso muitos abandonam a fé, porque eles não suportam a pressão da pseudo-igreja lançando tanta opressão sobre a pessoa, que ela não consegue viver. Ela até quer, e chega um momento ela diz: eu não consigo mudar de vida, isso não é para mim. Ele vai embora, ele não consegue ficar, porque ele acha que a igreja é lugar só de pessoas que não pecam, ele acha que a igreja é só de pessoas maravilhosas, de pessoas que oram 5 horas por dia. Quando eu me converti, eu tinha uma ideia de que pastor nem fazia as suas necessidades fisiológicas. Quando eu apertei a primeira vez a mão do meu pastor, eu fiquei, ele era cheiroso, é cheiroso, muito cheiroso. Eu não tenho o perfume dele, nem hoje eu tenho. Queria eu ter um perfume desse. E ontem tinha um cabra lá, né? Tu ficou olhando. O cara estava tão, pastor, o cara estava tão perfumado, que até eu falei, no perfume, né, gente? Olhei, perfume, e ela, nossa, que perfume. Eu falei, minha filha, vai no contorrer mesmo. E aí você vai, por que eu falei isso? Estou acabando, não tem nada a ver eu falar do perfumado. Isso, apertou minha mão, era cheiroso, eu fiquei 2 dias sem lavar a mão, fiquei assim. Não que era idolatria, não, é um homem de Deus apertar a mão tão especial. As pessoas chegam, vão embora, falam, se você, né? Eles chegam na igreja, vão embora da igreja, depois falam assim, eu fiquei 4 anos na igreja, ninguém falou comigo. Você também não falou com ninguém, porra. Você nem se anunciou que estava aqui, como é que eu vou descobrir? Que não tem mágica e magia. Aqui tem relacionamento. É só você procurar, eu estou chegando na igreja aqui, ó, eu trabalho, eu sou... Cadê? Fala nisso, ó, está na hora de você começar, né, a trabalhar. Já começou? Aí, tá vendo? Isso aí, parabéns, cara, seja bem-vindo, gostei muito de conversar com você. Eu conheço minhas ovelhas pelo nome, você tá louco? Não vem meter esse caô para cima de mim, não, isso é problema deles. Eu defendo o meu campo de lentilha. E sei cuidar dele, com amor, mas também com carinho, que todo pai dá no filho. Aquele carinho de vez em quando é necessário. Quando somos adultos, nós precisamos disso. Nós precisamos desse momento. E ele vai defender, cara. Todo mundo foi embora. Ele tinha 2 opções, ou eu defendo, e outra coisa. Qual é a certeza que ele tinha que ia vencer? Nenhuma. Você não tem certeza se você vai vencer até que você se posicione para isso. Você só vai saber se você vai ser derrotado ou se vai vencer quando você lutar. Mas como é que nós fazemos na procrastinação? Não vou conseguir, isso não é para mim. Nós já temos a resposta antes de tentar. Cara, sacode esse irmão que está do teu lado, diga: hoje é domingo de ceia. Diga para ele: até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos dado força e coragem. Mas você tem que defender, você tem que tomar um posicionamento. Diga isso para o seu irmão: é tempo de se posicionar. Tomar posse da vitória de Deus e das bênçãos de Deus não é fácil. Tem um caminho árduo. Tem um caminho árduo. Existe um caminho árduo. E ele então vai se posicionar diante de um campo de lentilha. Eu preciso que você seja rápido aí, que hoje eu já falei com a pessoa que eu vou. Valeu? Ainda sou cupido aqui, não ganho nada, nem uma janta. Vou resolver o seu problema hoje. Tu crê ou não crê? Não é levantando a mão, você tem que ter fé, dizer: eu creio. Não, a igreja tem que ouvir. Isso. Diga: ela virá.
Ela virá. Ela virá. E que a igreja diga amém para ele. Amém. Santo Deus. Melhorou muito depois que aceitou Jesus, né? Jesus deu uma melhorada. Então eu queria que você fosse rápido comigo, porque nós precisamos de entendimento do Espírito Santo para compreender que isso é doutrinário. Olha que coisa forte essa mensagem. Abra a sua Bíblia, você não precisa abrir, vou pedir para botar no telão, tá? Porque já está avançado aqui, que eu acabei que eu me enrolei, a bicha passou bem antes do horário. Capítulo 15, versículo 4. Estou brincando, minha mulher fala uma benção. Romanos 15, 4, se demorar assim, eu vou pedir ajuda aos universitários. Isso. Entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha um propósito de nos ensinar. De nos o quê? Ensinar. De forma que por meio da perseverança, do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu queria que você lesse isso para você, assim, leia para você mesmo, não precisa ler todo mundo junto não. Entenda o que está escrito aí. Tudo que foi escrito no passado, o propósito era nos ensinar. Então isso aqui não é uma coisa se é para ele, para o outro, não. É ensinamento, é doutrina. Todos nós temos que aprender a defender aquilo que Deus nos deu. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite comigo? Agora coloca 1 Coríntios 10, capítulo 6. 1 Coríntios 10, 6, por favor, que diz o seguinte: essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Então, tudo serve para o bem, para o ensinamento de coisas boas e para não praticarmos as coisas erradas. Por isso a Bíblia é um livro tão lindo que nunca escondeu o pecado de ninguém. Para quando você olhar, então quer ver, vou dar um exemplo. Davi estava lá no palácio, onde tinha que estar onde? Na guerra. Então ele está lá na varanda, ele vê o quê? Batseba tomando banho. A gente aprende, não fique na varanda de bobeira, porque vai aparecer uma Batseba que vai cair. Não estou falando literal de uma varanda, mas eu quero que você tenha, tudo é aprendizado. Porque quando há um caso desse como Davi, você vai ver que houve incesto na família. Ele perdeu o filho que ele mais amava. Quando você olha essa história, você fala: uau, eu não quero praticar, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para o Serginho, eu não quero isso para a Betina, eu não quero isso para o Renato. Aí você pega e diz: não quero. Mas existem coisas na Bíblia que eu não posso ser apenas ouvinte, eu tenho que dizer: não, eu tenho que fazer, eu tenho que tomar posse. Eu tenho que realizar dessa maneira. E se você estiver entendendo, vai começando a glorificar a Deus comigo nessa noite. Diga: o cálice da aliança é uma mudança radical de vida. Radical. O Espírito Santo já vai começar a te encher a cada semana, a cada dia, e vai despertar você para não praticar as coisas erradas, mas também para praticar o que tem que ser feito. Porque os dias de hoje, por causa da procrastinação, nós temos crentes inertes. Eles sabem o que tem que fazer e não fazem. E eles sabem o que não tem que fazer e também não pecam. Eles também não pecam, mas também não avançam. Nós temos que sair do meio. Nós temos que sair do meio. A Bíblia fala de crente frio e de crente morno. Não. A Bíblia fala de crente frio e quente, mas não fala de morno. Diz que o morno vai ser vomitado. Então eu tenho que entender que eu não posso ser morno. Ou eu vou ser frio, vou chegar no culto, não quero louvar, não vou louvar. E está lá: tudo bem, você escolheu ser frio. Ou você escolheu ser o quê? Quente, fervoroso. Eu vou evangelizar, eu vou ganhar alma, eu vou entregar minha vida de verdade. Agora aquele que vai num dia e depois não vai no outro, esse é um morno não existe.
A Bíblia não tem esse tipo de pessoas. Não faz parte do nosso caráter, do cristianismo. É tudo ou nada. A Bíblia é muito radical. A mudança, a transformação, quer dizer, a conversão é algo radical. Ela não pode, eu não tenho meia conversão, eu não tenho meia maneira de mudar de vida, não, é uma maneira real. Mas como você faz isso? Tudo bem, leva um tempo. Isso ninguém muda do dia para a noite. Ninguém se transforma do dia para a noite. Eu tenho 39 anos e estou buscando ainda Jesus, e às vezes eu fico assim, Senhor, por que eu penso isso ainda? Por que eu falo isso ainda? Porque nós somos humanos, e o tempo todo o Espírito Santo, ele é aquele que denuncia as coisas erradas, mas também é aquele que nos enche de autoridade para fazer as coisas certas. Diga, um ensinamento, repita comigo, um ensinamento. Ele nos leva a fazer o que tem que ser feito e a não fazer o que não pode ser feito. Nós temos que deixar de ser ouvinte e se tornar praticante. Cara, se tu tiver fé nessa noite, em nome de Jesus, isso não é uma mensagem de autoajuda. Eu estou ensinando você doutrinária. Eu não estou querendo que você seja um samar nessa terra, mas eu quero que você seja alguém que defenda o que Deus colocou na sua mão. Dá um tapa aí no ombro do seu irmão, assim, com muito carinho. Não é uma cutucada, é um tapinha. E diga para ele, vamos embora. Você tem que vencer, cara. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Ah, mas eu consigo. Vai. Foi todo mundo embora. Eu estou me sentindo sozinho. Levanta a tua espada e que venham os filisteus. É lá que tu vai saber quem você é, pô. Você só vai descobrir o seu potencial quando você viver na pressão, irmão. É que tu vai saber se tu consegue ou não.